Hoje eu preparei uma mensagem muito importante para a gente entender por que a gente precisa mesmo criar, né, um novo modelo de educar. Porque a gente vicia os nossos filhos a coisas negativas, tá? Então hoje nós vamos falar sobre aquelas crianças que... Sabe aquela criança que adora ficar doente? Parece que ela gosta de ficar doente? Ou aquela criança que sempre fica doente? Vamos entender uma coisa, tá? Alguns pais, eles mudam o comportamento deles. Eu como mãe, você como mãe, pai, muda o comportamento quando a criança adoece. Isso é normal, né? Nossa criança tá doente, a gente sente que ela precisa de mais cuidado, de mais carinho, de mais atenção. Então a gente passa a dedicar esse tempo a mais para ela. Alguns pais, eles ficam mais bonzinhos, né? Então, antes não deixavam nada, aí permitem tudo. Por exemplo, a criança não podia assistir TV, de repente assiste TV o dia inteiro. A criança não podia comer doce, mas daí ela tá doente, nada ela quer comer, então o pai deixa ela comer doce o dia inteiro. Isso tudo é um tipo de comunicação para a criança que faz com que ela entenda que daquela forma ela é amada. E onde está o problema? Quando é muito oposto um do outro, tá? Quando a criança ela não está doente e eu tenho uma educação rígida, uma educação mais severa, cheia de limites, onde eu comando, onde as coisas são segundo a minha vontade, onde a minha criança não tem voz. A opinião e a vontade dela não importa pra mim, tá? Porque eu entendo que ela é uma criança, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que é melhor pra ela, então quem sabe é que sou eu, afinal fui educada assim e só estou protegendo, educando o meu filho, certo? Aí essa criança adoece. E esse pai e essa mãe que antes não deixava nada, que antes ditava as regras, que antes não deixava essa criança ter voz, permite que ela tenha. E aí ela tá doente, ela ganha mais atenção. Ela tá doente, a mãe e o pai perguntam: filho, como você tá se sentindo? O que você tem? Você tá bem hoje? Coisas que não se perguntam, né? Ou não perguntavam quando a criança estava saudável, né? Não tinha gripe, dor de garganta, infecção de ouvido, o que seja, certo, gente? E essa criança vai começando a perceber que ela tem um cuidado, uma comunicação diferente quando ela adoece. E ela gosta disso. E aí o que acontece? A gente age por aquilo que a gente acredita. São as sinapses que são formadas na nossa mente. Sinapses que são formadas a partir daquilo que a gente vê, ouve, sente repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional. Vira uma sinapse no nosso cérebro que é chamada de crença. Crenças são todas as verdades absolutas que a gente acredita. Então, aquela criança ficou doente uma vez, 2 vezes, 3 vezes e a gente começa a dar isso para ela. A sinapse que ela entende, a formação neurológica que ela acredita, que ela forma no cérebro dela, é de que a dos pais, ela pode ser reconhecida, ela pode ser amada, amparada, certo? Então, essa criança entende que para ela ser amada, se sentir importante, pertencente, ela precisa adoecer. E aí, o organismo dela trabalha em função daquilo, tá? E aí, essa criança tem uma maior probabilidade de ficar doente, baixar a imunidade dela, tá? Outro jeito também dessa criança ficar doente, porque, gente, a gente sabe que o nosso corpo adoece, a nossa imunidade baixa quando a gente emocionalmente não tá bem, né? Se a gente tá passando por problemas, estresse, a gente baixa a imunidade, é mais fácil pegar resfriado, é mais fácil pegar qualquer tipo de vírus, né? E bactérias. Então a imunidade, ela é influenciada pelo nosso emocional, certo? A nossa psique, ela influencia se a gente tá bem, saudável emocionalmente ou não, certo? E isso influencia no nosso corpo, tá? Então existe também uma outra forma da gente prejudicar as crianças em relação à doença, em relação ao aprendizado, que é quando a gente também é muito severo, muito autoritário, né? Sabe aquele ambiente tóxico, agressivo dentro de casa, onde eu estou sempre brigando, sempre questionando, sempre mandando, sempre gritando, cortisol no cérebro dessa criança, tá? Esse cortisol, ele para as funções anabólicas do sistema, do nosso sistema mesmo, do nosso corpo,
tá? E com isso, ele para automaticamente de curar a gente, tá? Então, se existia algum vírus ali dentro que ele estava tentando combater, num ambiente tóxico, onde é liberado cortisol e adrenalina nesse cérebro, esse tratamento dentro do nosso corpo, ele bloqueia. E aí todo a nossa função metabólica, toda a nossa imunidade, ela se volta para combater aquele cortisol e aquela adrenalina, porque são hormônios tóxicos, né? Neurohormônios tóxicos que a gente produz quando a gente está em estresse, quando a gente está em briga. E aí, essa criança também tem uma maior probabilidade em ficar doente, porque ela está combatendo o tempo todo cortisol e adrenalina por conta do ambiente estressante dentro da casa. E aí o corpo dela fica mais suscetível, vulnerável a pegar doenças. Sem mencionar que isso também pode prejudicar o cognitivo da criança, porque se ela está o tempo todo combatendo o estresse, o tempo todo combatendo cortisol e o dificuldade em conseguir entender aquilo que ela está aprendendo na escola, por exemplo, né? O sistema cognitivo dela, o conhecimento dela não funciona em toda a sua potencialidade, em toda a sua totalidade, porque está ali limitado pelo bloqueio que o cortisol provoca no aprendizado. Olha só que interessante. Então, o ambiente tóxico, onde tem gritaria, castigo, punições, brigas o tempo todo, ele favorece a gente ficar mais doente, né? A criança fica mais doente, porque está combatendo outras coisas ao invés de ser saudável. Ele favorece a criança aprender mais devagar, prejudica o aprendizado, porque bloqueia por conta do nível de cortisol nesse cérebro. E a criança que se adoece várias vezes entende que quando eu estou doente, eu tenho outros privilégios, eu posso ter mais, eu sou reconhecido, eu sou valorizado. Então é mais vantajoso para mim estar doente do que saudável. E isso tudo são crenças que vão sendo formadas. E esse adulto, quando cresce, também acaba se vitimizando, às vezes fica muito doente, acredita que seu corpo é frágil. E não é assim, se tornou, certo? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Não é só sobre educação a longo prazo, né? O autoritarismo, ele não causa só problemas a longo prazo, ele também causa hoje, né? No nosso corpo físico e na nossa mente. Então é preciso mudar o padrão de educação, é preciso mudar a ideia disso, começar a educar com mais gentileza e firmeza ao mesmo tempo, mas sem agressividade, para que as nossas crianças cresçam saudáveis físicas e emocionalmente. E é isso, um beijo grande e a gente se vê amanhã aqui de novo, tá bom? Fui!